Olá, seja muito bem-vindo ao nosso clube de revista, em que aqui toda semana eu discuto um artigo científico relevante sobre um tema importante com vocês. Essa semana eu separei um artigo que foi publicado no New England, que é uma revista super tradicional e famosa, agora em setembro de 2023. Esse artigo aqui sobre Covid, tá? Porque sim, o Covid ainda não acabou, felizmente não estamos mais numa pandemia, os números de mortes são bem menores, os de necessidade de internação também, mas é uma doença que continua existindo, portanto, vale a pena a gente trazer as novidades, porque quem trabalha no pronto-socorro ainda está vendo o Covid. Então, esse artigo aqui do New England, ele veio para mostrar para a gente, ele fez uma avaliação sobre se o uso de fluticasona inalada em pacientes não internados para tratamento de COVID seria benéfico em redução dos sintomas. Então, esse artigo eu separei, ele é bem direto na conclusão, mas eu quero mostrar uns gráficos para vocês e uns valores para a gente aprender a interpretar os artigos direito e não ser enganado pelo que às vezes o artigo diz que é uma coisa e no gráfico a gente vê outra. Não é o que acontece aqui, tá? O resultado dos gráficos é o mesmo na descrição, mas vamos lá então. Eu vou falar aqui com vocês do abstract, tá? Que aqui é bem straightforward o que eles dizem, e depois vou mostrar o gráfico para vocês. Então, eles queriam ver, né, de background, eles queriam ver se a inalação de corticoides inalatórios diminuiria o tempo de sintoma para pacientes com COVID. Então, eles fizeram esse estudo descentralizado, duplo cego, randomizado, placebo controlado, nos Estados Unidos, para avaliar se pacientes com COVID, que eram não hospitalizados, adultos com 30 anos ou mais, e que tinham pelo menos 2 sintomas de inflamação aguda por COVID por não mais de 7 dias, se eles usassem fluticasona, que é um corticoide inalatório, se isso resolveria mais rápido os sintomas. Então, esses pacientes, né, os selecionados, foram randomizados para receber ou fluticasona, 200 microgramas uma vez por dia, 14 dias, ou placebo. O resultado primário que eles estavam avaliando era o tempo de resposta de recuperação nos 3 primeiros dias, né, sem sintomas. Então, no terceiro dia dos 3 dias consecutivos sem sintomas. Então, eles queriam ver se esse tempo que o paciente que usava fluticasona, o tempo de não ter mais sintomas era mais curto do que o paciente com placebo, tá bom? Então, isso não teria problema, não seria um estudo antiético, porque são pacientes estáveis, não internados, que não estariam recebendo um tratamento modificador de desfecho de doença, tá? Então, não teria problema, eticamente falando, a realização desse estudo. Então, dos 1.407 pacientes que foram envolvidos, né, para participar do programa, e que foram para participar desse estudo, foram randomizados, sendo que 715 foram designados para receber fluticasona, 692 para receber placebo, e depois, no finalmente, ali, 656 receberam a fluticasona e 621 receberam o placebo. De resultado, o estudo logo aqui já diz que não existe evidência para o uso de fluticasona no manejo de redução de sintomas desses pacientes, né, não internados, maiores de 30 anos, adultos, certo? Então, é bem isso que ele quer dizer, e o intervalo de confiança aqui do hazard ratio mostra que não existe mesmo resultado positivo, porque ele vai de 0,91 a 1,2, ou seja, ele passa pela unidade. Então, isso significa que o hazard ratio, se ele tivesse menos aqui que 1, né, então, qualquer coisa abaixo de 1, então 0 ponto qualquer coisa, seria proteção, e acima de 1 seria risco. Então, como aqui ele vem de proteção ao risco, esse estudo não foi significativo, o que não mostrou superioridade do uso da fluticasona comparado ao placebo.
Ele também mostra aqui no desfecho secundário, né, que era a avaliação dos pacientes que usaram, se tinha necessidade de internação, se teve alguma morte nos 28 dias depois de uso do medicamento, não teve nenhuma morte, e alguns participantes precisaram procurar o pronto-socorro. Então, dos participantes com fluticasona, que usaram fluticasona, 3,7% precisou procurar o pronto-socorro e foram internados, e do grupo placebo, 2,1%. Você pode achar, nossa, mas então a fluticasona aumentou o risco de internação. Também não, porque no hazard ratio, aqui foi avaliado a mesma coisa, passa pela unidade. Então, isso significa proteção e risco. Uma coisa não pode proteger e aumentar o risco ao mesmo tempo. Então, também não teve discrepância. Então, de conclusão, é que o tratamento com fluticasona inalada por 14 dias não resultou em um período mais curto de recuperação comparado com o placebo nos pacientes de COVID tratados ambulatorialmente nos Estados Unidos. Então, veja, esse artigo foi publicado agora, em setembro de 2023, e os pacientes foram recrutados aqui entre agosto de 2021 até fevereiro de 2022, em 91 localidades dos Estados Unidos. Então, foi um estudo bem amplo. Agora, eu quero mostrar para vocês como é que a gente avalia tecnicamente a qualidade do estudo. Então, esse aqui, primeiro, é um fluxograma que eu sempre recomendo os alunos que estão fazendo TCC, a fazerem esse fluxograma para você determinar quem foi incluído, quem foi excluído. Isso serve também para fluxograma de quem está fazendo revisão sistemática de artigos, para você dizer por que excluiu, como excluiu, tá? Então, dos 14.851 pacientes que foram avaliados para elegibilidade, vários foram excluídos. No fim, 715 foram decididos que iam para o grupo fluticasona, randomicamente, e 692 para o placebo, mas, no fim, quem recebeu mesmo fluticasona foram 656 pacientes e 621 receberam placebo, tá? Agora, olha aqui, para a gente avaliar as características dos pacientes de cada grupo, porque os grupos precisam ser homogêneos, certo? Você tem que comparar grupos parecidos, senão o seu resultado não vai ser um resultado significativo. Se você comparar, por exemplo, um grupo só de 30 anos com um grupo de 70 anos, isso não vai ser significativo. Então, aqui foi muito bem dividido os grupos, a gente vê que os grupos são balanceados, são homogêneos e são proporcionais os achados entre um grupo e outro. Então, por exemplo, a média de idade era de 45 anos, tanto no grupo fluticasona quanto no grupo placebo. A gente vê que a maioria era do sexo feminino, nos dois grupos, a maioria eram pacientes brancos, nos dois grupos, e a maior parte, o local que mais incluiu pacientes foi o sul dos Estados Unidos, certo? Quanto ao IMC, os pacientes, tanto do grupo fluticasona quanto do grupo placebo, tinham IMC semelhantes, então isso não vai ser uma variável de confusão. Quanto às doenças mais prevalentes nos pacientes, a gente percebeu que 8%, 8 a 10% dos pacientes tinham diabetes, 24 a 27% dos pacientes tinham hipertensão, e 11 a 14% dos pacientes tinham asma. Então, até nas doenças, os grupos foram bem divididos, estão bem homogêneos. A gente vê que não tem nenhuma discrepância muito grande entre um grupo e outro. Quanto aos ex-tabagistas, no passado, as taxas também eram bastante semelhantes entre o grupo fluticasona e o grupo placebo, e a maioria dos pacientes tinha sido vacinada com 2 doses ou mais. E a gente vê que estatisticamente é bem parecido, tá? Aqui a média dos dias de sintomas de quem recebeu fluticasona foi 6 dias, e a média de sintoma de quem recebeu placebo foi 5 dias. Então, esse é o nosso quadro demográfico dos pacientes. Então, a gente já mostra que é um estudo bem feito, porque os grupos são semelhantes. Aqui são os outcomes primários e secundários nesses 28 dias. Então, perceba, o tempo de recuperação, quando a gente vê aqui,
foi de 1,01, né, o risco relativo aqui, o hazard ratio, o risco de relativo aqui, para avaliar a confidência, o intervalo de aqui, foi de 0,89 a 1,14. Como eu disse, isso passa de proteção para risco aumentado. Então, não pode uma mesma avaliação proteger e aumentar o risco. Então, por isso, quando passa aqui na unidade, tanto esse risco aqui, a gente considera isso como não significativo. Aqui, a média dos dias em que o paciente não esteve bem foi de 11 dias no grupo fluticasona, de 11 dias no grupo placebo. Aqui também você vê que foi negativo, então também não importa muito, não tem relevância estatística. Sobre a hospitalização e visita ao PS, aqui a gente poderia imaginar que a fluticasona teve mais visitas, né, por ser 3,7%, comparado a 2,1% do placebo. Mas quando a gente olha aqui a taxa de risco, a gente vê que, apesar de ser 1,9, variou de 0,8 a 3,5, ou seja, passa pela unidade. Então, essa é uma métrica não estatisticamente relevante, certo? Aqui, essa tabela é o que resume tudo que a gente viu, essa tabela de Kaplan-Meier, em que mostra que as curvas, elas se sobrepõem, tanto a curva do placebo, que é em azul, quanto a curva da fluticasona, que é em laranja. O que isso significa? Quando as curvas se sobrepõem, é que não tem diferença estatística entre uma intervenção ou outra. Se tivesse intervenção estatística, a gente ia ver as curvas se afastando, ok? Como aqui a gente vê que tem sobreposição das curvas desde o começo, aqui parece que vai separar, mas depois se junta de novo. Então, isso mostra para a gente que não tem significância. O último gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico aqui que a gente chama de gráfico de diamante, que mostra separadamente, por todas as variáveis, as intervenções. Então, o que a gente vê nesse gráfico diamante? A gente quer ver isso aqui, ó, se favorece o uso do placebo ou se favorece o uso da fluticasona. E esse 1 é exatamente a unidade que eu venho falando para vocês. Então, se tiver abaixo de 1, favorece o placebo, ou seja, tudo que tiver para cá dessa linha diz que o placebo é melhor. Tudo que tiver para cá dessa linha diz que a fluticasona é melhor. Mas veja, se você passa pela unidade, ou seja, se você vem de um lado para outro, significa que os dois são semelhantes. Então, que você não tem superioridade de nenhum para outro, tá? Então, perceba. Aqui, a gente vê que todas as nossas avaliações cruzam a unidade, que é esse risquinho aqui tracejado do meio. Então, nada disso tem relevância significativa, tá? Esse aqui também cruza, ó. Então, no fim, a população aqui, né, que foi submetida ao tratamento, ficou exatamente aqui, no meio, ou seja, não teve superioridade estatística o tratamento, o que significa que você usar fluticasona ou não usar nada para pacientes adultos com mais de 30 anos, não hospitalizados, não diminui o tempo de sintomas e não previne, não diminui o risco de internação hospitalar ou ida ao pronto-socorro, certo? Então, lembrem-se, ler o resumo é fundamental, mas ver os gráficos também faz toda a diferença. Porque no gráfico é que você pega ali o pulo do gato, se por acaso o texto estiver te dizendo alguma coisa diferente, né? Às vezes está te dizendo que é super favorável, você vai ver o gráfico, não é bem assim. Então, espero que essa discussão de artigo tenha sido bastante valiosa para você, que você tenha aprendido a interpretar um pouco melhor os gráficos e esse valor de significância estatística, certo? Semana que vem tem mais e eu volto com vocês com mais um Clube de Revista. Lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo importante. Combinado? Te vejo semana que vem.